Fala assim, mas depois... Ai, desculpa, gente. Eu tava falando a beça e me empolgando pra caramba e ninguém tá me ouvindo. Tá, voltar lá. Desculpa. Voltando. Onde que eu tava? Beleza. Agora, ih, besteirinha de novo aqui. Desculpa, eu tô velha. Descobri que eu tô velha porque eu tô desaprendendo a mexer nessas coisas. Faz muito tempo que eu não mexo nessas coisas. Depois que eu passei a dar aula presencial, eu me desacostumei a mexer em tecnologia. Só com vocês que eu dou aula remota. Na escola, eu dou aula presencial. Vamos lá. As citocininas IL-10 e FNY, que significa gama, são produzidas por células TCD4, quando ativadas. Explique a ação dessas duas citocinas sobre os macrófagos. TH1 produz citocina IFN gama, numerosas funções do sistema imune inato e adaptativo, enquanto TH2 produz citocinina interferon 10, interleucina 10, citocina inibidora de produção de IFN gama pelas células TH2, TH1. Como eu falei para vocês, aqui vai explicar os sinais, tá? O primeiro sinal é expelido pelo MHC peptídeo PCR e ao receptor CD4 e CD8, culminando com o primeiro sinal. O segundo sinal, para ativação da célula T, é fornecido por moléculas chamadas coestimuladoras, porque funcionam em conjunto com o antígeno para estimular as células. A via coestimuladora mais bem caracterizada da ativação da célula T envolve CD28, uma molécula na superfície das células que se liga à molécula coestimuladora B71 e B72, expressas pelas APCs ativadas. As CD28 libera sinais que facilitam muitas respostas das células T ao antígeno, incluindo a sobrevivência da célula. A produção de citocinas, tais como peraí, me perdi. IL-2, que vai ativar a mesma célula que as produziu, via CD25. E a diferenciação de células T virgens em células efetoras. T virgens são células que não foram ativadas ainda, tá? Por isso que tem esse nome. Quando
Quando o linfócito T é ativado, a expressão de CD4L por ele, que se liga a CD4, que já estão expressas por APC. Quando ocorre a interação de CD440 e CD40L, há um sinal para a APC para que ela expresse mais coestimulantes, como o B7, que interage com o CD28 pré-existente na LT, que é linfócito T, aumentando ainda mais a interação de sinapse imunológica. Sinapses são espaços, tá? Entre células, que faz com que as células se liguem. Esse conjunto de interações, tomando a secreção de interleucina 2 e citocininas, que ativam ainda mais o linfócito T, é o suficiente para a ativação extrema da efetivação da célula T. A grosso modo, o MHC peptídeo é o MHC que fica dentro da célula, tá? Esse MHC ele tem uma reação diferenciada. Por ele estar dentro da célula, ele precisa ser um pouco mais forte do que o que está fora, tá? E ele precisa pedir para que algumas substâncias entrem na célula, e essas substâncias são esses CD4, CD8, que são substâncias produzidas pelo linfócito T, que ajudam na imunidade da célula, tá? Isso aqui eu vou mandar para vocês lá no grupo. É uma série, isso aqui infelizmente tem que gravar, tá? Eu estou usando essas analogias de BOP, polícia, que é uma coisa que é muito comum para a gente aqui do Rio de Janeiro, infelizmente ou felizmente, não sei, para tentar facilitar a vida de vocês. Mas, de qualquer forma, tem que gravar isso aí, tá? Se vocês não quiserem gravar isso aí, vocês precisam estudar muitas outras partes, porque aí fica mais fácil para ignorar uma parte e estudar muitas partes mais fáceis. Prosseguindo. Descreva resumidamente a reação de hipersensibilidade tipo 1 ou imediata. Na sua resposta, você deve incluir o que acontece no primeiro e no segundo contato com o alérgeno. Assim, a sua resposta deve indicar qual padrão de células TCD4 envolvido, o isotipo do anticorpo, como acontece a degranulação e as principais substâncias envolvidas. Olha só. A gente sabe que existem vários tipos de hipersensibilidade, ou seja, vários tipos de alergia no nosso corpo. No caso, a hipersensibilidade imediata é aquela mediada por anticorpos reagínicos, quando há uma resposta imediata. Imagine que você tem alergia a camarão. Só de passar o camarão na sua pele, o teu sistema imunológico está tão ativado, que ele acaba causando reações. Essa ativação é porque as suas células de defesa estão frenéticas, estão trabalhando que nem Neymar no jogo de hoje. Trabalhando pra caramba. Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Estão super ativados, estão super estimulados. Tanto que as pessoas que têm alergia, elas sofrem de monocitose. É o excesso de células de defesa, tá? Esse excesso de células de defesa faz com que o nosso corpo esteja constantemente inflamado. Por quê? Porque o corpo de quem é alérgico está constantemente inflamado para poder se preparar para uma determinada interação com algum alergênio. Então, vou resumir aqui, ó. Hipersensibilidade imediata é aquela mediada por anticorpos reagínicos, em que há uma resposta imediata, segundos ou minutos, ao antígeno. É mediada por TH2, anticorpos IgE e mastócitos. Ocorre a ação de mediadores inflamatórios que vão atuar nos vasos e músculo liso e recrutamento de células inflamatórias. Quando você entra em contato imediato com a substância que te causa alergia, o linfócito TH2, os anticorpos e a proteína IgE e os mastócitos são ativados, ficam ligadões, tá? Para te proteger, para te salvar. Então, é importante vocês estudarem as IgEs, como cada uma das IgEs é produzida. Quando a pessoa está com Covid, com a Covid ativa, ela no sangue ou no soro é encontrado IgG. Já quando você já sofreu a infecção,
é encontrado IgE, tá? É importante você lembrar, pode ser que eles cobrem isso na prova. Ocorre a ação de mediadores inflamatórios que vão atuar nos vasos e músculo liso, recrutamento de células inflamatórias. Vamos lá. Questão 5. Os genes RAG1 e RAG2, que codificam as proteínas RAG1 e RAG2, são extremamente importantes no desenvolvimento da maturação do sistema imune. Se um indivíduo tiver uma deficiência nesses dois genes, qual a consequência dessa deficiência na imunidade inata e adaptativa dessa pessoa? Isso é fácil. Uma deficiência desses genes comprometeria a diversidade e estrutura de moléculas que são fundamentais para a imunidade. Olha só, quando uma pessoa tem deficiência ou alguma malformação nos genes RAG1 e RAG2, as células de defesa não são produzidas. Ou, se são produzidas em quantidades tão insignificantes que não conseguem proteger o ser vivo de alguma infecção. Então, a pessoa fica sempre com a imunidade comprometida. É isso, tá? Se cair essa questão. Número 6. O processo de fagocitose acontece através de receptores denominados PRR, receptores de reconhecimento de padrões, e seus respectivos ligantes, PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, dos patógenos. Dê dois exemplos de PRR e seus respectivos PAMPs. Exemplos de receptores de reconhecimento de padrões e seus respectivos padrões moleculares associados a patógenos, PRRs e PAMPs. 1. TLR4 de fagócitos que se ligam a PAMPs, peptidoglicanos de bactérias gram-positivas. PRR monose, que interage com PAMPs, beta-glucanos e N-acetilglucosamina, presentes na superfície de fungos. Acabou? Ah, acabou. Tá. Se ocorrer deficiência na produção dos genes RAG1 e RAG2, a codificação de proteínas com o mesmo nome será paralisada, ocasionando deficiência na produção combinada de células TCR, imunoglobulinas e NK, que são moléculas relevantes na imunidade. Imunoglobulinas são moléculas ou proteínas que a célula do nosso corpo libera para a corrente sanguínea. Essas proteínas identificam a situação da saúde da pessoa. Se a pessoa está com alguma infecção, se a pessoa já passou por alguma infecção, se a pessoa está com câncer, se a pessoa está com alguma bactéria que está tentando invadir aquele corpo, mas as células de defesa estão ativando. É importante vocês estudarem todas as imunoglobulinas. Já as NKs são células natural killer, são células treinadas para matar. É como se elas fossem macrófagos, sabe? Só que elas são células que, quando o macrófago morre, elas entram em ação, vão lá e matam. É tipo o BOP. O PM é o macrófago e o BOP é a NK. O PM vai lá e prende, só que às vezes, quando está no meio de um confronto, infelizmente, no meio de um confronto, a polícia mata. Não é o correto. A polícia não tem direito de matar ninguém. Eu não estou fazendo apologia à violência, mas infelizmente vocês sabem que acontece. Durante um confronto, tem que falar para essa pessoa que a conexão está caindo e eu vou gravar, tá? Agora eu vou ver o que vocês botaram aqui no chat. Meu tá mudo. Todo mundo está me ouvindo ou eu fiquei tempo falando à toa? Sim. Tá me ouvindo? Tá, eu tenho que ver quantos minutos eu tenho. Tá, eu vou voltar aqui, ó. Vamos lá. Questão 1. Vou voltar para deixar gravada essa resolução. Os linfócitos são células responsáveis pela imunidade adaptativa e também responsáveis pela alta especificidade da resposta imune adquirida. Responda. Letra A. Onde os linfócitos T de aves e mamíferos sofrem maturação e seleção? Os linfócitos T sofrem maturação e seleção no timo de aves e mamíferos. Como eu falei para vocês anteriormente, antes da gravação, só as aves e mamíferos têm células para a defesa do nosso corpo contra agentes externos. Os outros seres vivos
tanto vegetal quanto animais, eles possuem sistema de defesa, mas são sistemas químicos, bioquímicos. Não existem células de defesa específica para ele. Por exemplo, uma árvore, ela tem um sistema de defesa, mas elas não têm células que fazem essa defesa. Elas têm uma reação em cadeia de, de elementos químicos que ajudam a. Desculpa. Essas reações em cadeia, essas reações em cadeias de defesa, elas ajudam a matar as bactérias, os vírus, os fungos que prejudicam a saúde das árvores. As árvores são seres vivos que elas interagem com os outros seres vivos, interagem com as outras árvores de outras espécies. Então, elas meio que conversam, elas, embaixo da terra, elas recebem e doam substâncias químicas que ajudam no sistema imunológico das árvores. Mas elas não têm células específicas para isso. Onde os linfócitos B das aves e mamíferos sofrem maturação e seleção. Os linfócitos B sofrem maturação e seleção na bursa de Fabrício das aves, que é uma estrutura que tem embaixo das asas das aves, e na medula óssea dos mamíferos. Letra C. Quando maduros e em órgãos ou tecidos de linfócitos T de tatu são ativados. Depois de maduros, os linfócitos T são ativados nos órgãos linfóides secundários, linfonodos, baços e tecidos linfóides associados a mucosas. É importante vocês estudarem quais são os órgãos linfóides secundários e primários, tá? Isso aí vocês precisam anotar e pesquisar. Quais são os órgãos linfáticos primários e secundários? Porque podem ser que eles, sei lá, o que dá na cabeça deles, que eles perguntem isso na prova. Tá. Sim, os linfócitos T e CD4, ao serem ativados, podem se diferenciar em dois padrões diferentes. Diga quais são esses dois padrões e cite uma citocina que caracteriza cada um dos respectivos padrões. São subdivididos nos padrões TH1 e TH2. TH1 produz citocinina interferon gama e TH2 produz interleucina 10. Sempre eles falam e eles sempre resumem, tá? Interferon é INF, Y, que é a gama, e interleucina é IL-10. Questão 2. Isso aqui sempre cai em AP3. A vacina tríplice viral tem como um dos constituintes os seres vivos, os vírus vivos do sarampo, porém atenuado. Responda as seguintes perguntas. Essa vacina necessita de adjuvante? Toda vacina feita com vírus ativo ou vírus vivo precisa de adjuvante, tá? Por quê? Para impedir que esse vírus volte à forma selvagem, ou seja, ele seja religado, causando a doença grave. Cite duas desvantagens dessa vacina. Há risco de reversão à forma selvagem de um ou mais vírus da vacina e deve ser evitada por indivíduos imunocomprometidos. Pessoas que fazem algum tratamento de saúde ou que tem alguma doença que comprometa o sistema imunológico dessa pessoa, não pode tomar vacina de vírus atenuado. Como eu mencionei anteriormente, essas pessoas, por exemplo, nessa pandemia, elas devem tomar vacina da Coronavac, porque são pessoas que a vacina da Coronavac ela é produzida com vírus morto. Já a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, da Johnson, elas são produzidas com vírus atenuado ou com partículas, pedaços de vírus, tá? Tá. Essa vacina é classificada como imunização ativa. Concorde ou discorde da afirmativa e justifique sua resposta. Concordo, porque a tríplice viral estimula o organismo a produzir seus próprios anticorpos específicos contra o vírus atenuado da vacina.
foi o que eu falei anteriormente. Quando a vacina é feita de vírus vivo, a imunização é ativa. O soro também é imunização ativa, tá? Porque a partícula que é usada para produzir o soro é de um ser vivo. Já quando a vacina é feita de um vírus morto ou com um vírus, partícula de RNA ou pedaço de RNA, essa imunização é passiva, tá? A ativação de linfócitos TCD4 é dependente de dois sinais e, ao serem ativados, esses linfócitos podem ser diferenciados em padrão TH1 e TH2. Responda. Descreva como acontece a ativação das células T. A sua resposta deve conter as moléculas responsáveis pelo primeiro e segundo sinal. Os linfócitos TCD4 são ativados depois de entrarem em contato com o antígeno apresentado pelo APC. As cadeias gama, delta, Y são as principais moléculas sinalizadoras. Cadeias gama, delta, Y e zeta formam o complexo CD3, que é responsável pelo primeiro sinal, MHC peptídico, TCR, e ao receptor CD4 e CD8. E ao segundo sinal, moléculas coestimuladoras como CD28. Descreva como acontece a diferenciação de linfócitos TCD4 no padrão TH1. O padrão TH1 se diferencia a partir de IL-12, produzido pela APC, com capacidade de produção de IFN, interferon gama e interleucina 2. As células produtoras de antígenos, elas alteram o padrão de produção de linfócitos T e elas fazem com que esse padrão permita a produção de interferon gama e interleucina 2. Por quê? Porque essas células elas produzem outras proteínas. E essas proteínas, no caso, são interferon gama e interleucina 2. Elas servem para diminuir desacelerar o metabolismo da célula para que o vírus, a bactéria, o fungo, o protozoário não tenha como se nutrir dentro da célula, tá? Beleza. Onde eu tô, já falei letra B, A e B, agora eu vou falar a letra C. Qual a molécula responsável pela especificidade da célula TCD4+? Na sua resposta, você deve indicar a região da cadeia responsável por essa função. O complexo de receptor da célula T, TCR, cadeia TCR, alfa e beta, responsável pelo reconhecimento do antígeno, e complexo CD3 e homodímero, sigma, necessário para a transdução do sinal. Isso aí tem que gravar, tá? As citocininas IL-10 e IFNY são responsáveis por células TCD4, quando ativadas. Explique a ação dessas duas citocinas sobre macrófagos. TH1 produz a citocinina interferon gama, que possui várias funções dentro do nosso corpo no sistema imunológico adaptativo. Ou seja, a pessoa, quando nasce, ela não nasce produzindo interferon gama. Ela aprende a produzir interferon gama depois que ela começa a desenvolver o seu sistema imunológico. Enquanto o TH2 produz citocinina, citocina inibidora de produção do interferon pelas células TH1. Tanto interferon gama quanto interleucina 10, elas fazem parte da imunidade adquirida, que a gente aprende a desenvolver, a gente não nasce com ela, tá? Isso é importante. Aqui tem uma sequência de sinal que as células precisam apresentar, que eu não vou me ater muito, que eu vou mandar isso para vocês. Questão 4. Descreva resumidamente a reação de hipersensibilidade tipo 1 ou imediata. Na sua resposta, você deve incluir o que acontece no primeiro e no segundo sinal, como segundo o contato com o alergeno. Assim, a sua resposta deve indicar qual padrão de célula TCD4 envolvido e isotipo de anticorpo, como acontece
degranulação e os principais substâncias envolvidas. Olha só, hipersensibilidade imediata ou qualquer tipo de hipersensibilidade. Peraí. Ah, tá. São alergias. Quando você entra em contato com alguma substância, aquela substância causa um prejuízo para a sua saúde. Então, se chama hipersensibilidade. Quando você entra em contato com algum ser e a alergia é produzida em questão de segundos ou minutos, é hipersensibilidade imediata. A mesma coisa acontece quando uma pessoa vai ter alergia a camarão, a amendoim, ou algum determinado, ou a pimenta do reino. A pessoa tem, em segundos depois que ela come, ela começa a ficar passando mal. Tá. É mediada por TH2, anticorpos IgE e mastócitos. Ocorre a ação de mediadores inflamatórios que vão atuar nos vasos e músculos lisos e recrutamento de células inflamatórias. Olha só, os vasos são os vasos sanguíneos. Por meio dos vasos linfáticos e circulatórios, que essas células conseguem encontrar o caminho do local onde elas precisam atuar para combater a infecção. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho que a minha internet caiu em Sim. algum momento. Ah, tá. Não, tá dando para ouvir. A gente tem 10 minutos para acabar a aula, tá? Porque senão vai acabar o meu tempo aqui. São 9h22, quando for 9h31 eu vou encerrar a aula. Beleza. Questão 5. Os genes RAG... Ah, peraí. Eu já passei essa parte, já gravei essa parte. Agora eu vou abrir esses 10 minutos para tirar a dúvida de vocês. Vocês querem que eu explique de outra forma alguma questão que vocês não entenderam nada e que eu usei uma linguagem difícil? Gente, porque eu vou falar, eu já falei sobre exercício 5, 6, que é o último, né? E senão eu vou repetir a gravação. Vocês têm alguma dúvida? Pode botar no chat, pode falar. Quer que eu explique de uma outra forma? Ah, nem sabia que tinha essa parte de abrir isso aqui. Tá até melhor para vocês verem. Ah, tá, voltou. Tá. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar, tirar dúvida? Gente, eu tenho só 8 minutos para acabar a aula, então queria perguntar se vocês precisam de alguma ajuda, querem que eu explique um determinado assunto que eu não falei agora, ou deixar para quarta-feira. Eu achava Oi, melhor deixar para quarta-feira, porque a gente vai pegar esse material e a isso, gente estudando o material, de repente surjam as dúvidas. isso, exatamente. Vocês podem me perguntar. Eu trabalho numa escola de 7 da manhã a meio-dia e 40. Então, na parte da tarde, eu estou livre para responder vocês, tá? Pode me mandar mensagem de... devo chegar em casa umas 1h30, 2 horas. Depois de 2 horas, eu estou respondendo, tá? Às vezes, eu estou falando, vou mandar a gravação, vou salvar, vou até encerrar aqui a gravação,